Olá, bem-vindos ao nosso canal de vídeos no YouTube, canal da Trox. Meu nome é Jorge Osvaldo Zato, sou gerente corporativo de engenharia, pesquisa e desenvolvimento. E vamos falar hoje sobre soluções para centros cirúrgicos, instalações novas e retrofit, com base na ABNT NBR 7256. Inicialmente, gostaria de comunicar a vocês alguns dados importantes da Organização Mundial de Saúde. Segundo a OMS, 37% das infecções hospitalares são associadas a cirurgias. Levam também a um aumento de internamentos de aproximadamente 4 a 7 dias a mais, né? Adicionam ao internamento 4 a 7 dias. Estes têm 2 vezes mais chances de morrer, esses pacientes, né, acometidos dessas infecções hospitalares, e também 5 vezes mais chance de serem readmitidos após alta, ou seja, o paciente volta ao hospital devido a esse problema de infecção hospitalar, quando não se tem os cuidados devidos. E também em cirurgias, mais ou menos 50% dos pacientes são acometidos de hipotermia devido à temperatura do ar-condicionado nas salas de cirurgia. Por esse motivo, nós vamos fazer agora uma análise de 6 parâmetros em salas de cirurgia, que são importantes em salas de cirurgia, que são a temperatura, a umidade, a velocidade, o nível de ruído, a contaminação e a pressão da sala. Primeiramente, vamos analisar um caso bastante típico de salas de cirurgia com sistemas split, né? A gente pode ver que na questão de temperatura, aproximadamente, a gente está dando uma nota aqui de 0 a 5, a gente pode classificar como atingir a temperatura da sala, mais ou menos no nível 2, porque ele está concentrado apenas num local da sala. A questão de umidade não é controlada. A questão de velocidade do ar, de conforto devido à velocidade do ar no ambiente, também não se atinge, porque ele não tem o conforto necessário. O nível de ruído é razoavelmente bom, a gente aqui está dando uma nota 3. Como não tem filtros, ele não tem uma proteção biológica e também não consegue obter uma pressão na sala. Se vocês olharem aqui, inclusive tem algumas coisas estranhas, né? Aqui está esse aqui é um exemplo, uma sala cirúrgica, onde temos um split na sala, e lá atrás tem um jardim. Imagina a contaminação de todas essas plantas aqui no jardim afetando a pessoa na sala de cirurgia. E aqui temos ainda uma coisa pior, um ar-condicionado de janela e ainda em cima um complemento com um equipamento split. Bom, esse tipo de equipamento para a sala de cirurgia não é o adequado e nós vamos ver por quê. Em salas de cirurgia a gente pode ter vários tipos de equipamento. Uma alternativa oferecida pela Trox é unidades de tratamento de ar do tipo TKZ com expansão direta, que é o nosso Split Inverter TSI. Com ele, nós conseguimos atingir quase todos os parâmetros para uma sala de cirurgia com nota 5, exceto a umidade, por ser expansão direta, e o conforto de temperatura por ser expansão direta. A outra opção é com água gelada. Então temos a nossa unidade TKZ com chiller. Nesse tipo de instalação, com esse tipo de ar-condicionado, a gente consegue as notas máximas de qualificação numa sala de cirurgia. Agora falando um pouquinho de simplesmente movimentação do ar, existem na literatura 2 tipos de configurações. Uma é turbulento e outra é o fluxo laminar, né? Aqui pela figura com as setas já é possível saber mais ou menos o que acontece em cada uma delas. E nós vamos começar a entender agora o que efetivamente significa utilizar uma ou outra, né? Olhando alguns exemplos de salas de cirurgia com algumas características diferentes. Nesse caso, por exemplo, nós temos um ambiente onde temos um insuflamento de ar lateral. Vocês vejam que o paciente, né, o ar passa por aqui, por todo o ambiente, vai juntando toda a contaminação, os micro-organismos do ambiente que vão se depositando em cima do paciente. E esse tipo de configuração, então, obviamente, na questão microbiológica, ela é muito ruim.
o ar insuflado, mesmo que filtrado, ele se contamina nesta turbulência que existe na sala e deposita todos os contaminantes em cima do paciente, né? Então, o principal numa sala cirúrgica, que é a contenção microbiológica, a gente não atinge, por esse motivo, as mãozinhas vermelhas aqui de que realmente essa não é uma solução ideal. Essa outra solução tem difusores unidirecionais, porém discretos, espalhados na sala. A gente pode ver aqui que nessa área onde está o foco cirúrgico, devido até ao aquecimento das luminárias, dos focos cirúrgicos, a gente tem um nível de turbulência muito alto. Com esse nível de turbulência nessa região, a gente também tem o problema de que esse ar vai se contaminando, vai recirculando aqui. As pessoas que estão em volta do paciente vão fornecendo ao ambiente partículas, e essas partículas vão se depositar também no paciente. Com isso, a gente também tem um problema microbiológico. Já é um pouco melhor do que a gente viu no primeiro caso, mas ainda não é uma solução ideal. O paciente não está protegido. Com esta opção, a gente tem um fluxo de ar mais ou menos direcional, só que sem contenção. A gente tem aqui essas linhas vermelhas, representam uma área de turbulência. Essa área de turbulência também permite que os contaminantes se depositem em parte no paciente. Nessa área central a gente tem uma proteção, mas nas partes perimetrais ainda a gente não tem uma proteção necessária. Por esse motivo a gente tem uma condição melhor de nível de segurança microbiológico, mas ainda não é o ideal. A gente tem soluções melhores. Essa aqui é uma solução parecida com a anterior, porém com ventiladores dentro da sala. Então a gente tem ventiladores, filtros, insuflando o ar de forma laminar, porém sem direcionamento. Então essas linhas aqui também mostram uma área de turbulência, onde a gente tem contaminação. Nesse tipo de situação, até pelo fato do equipamento estar mais próximo ao paciente, a gente tem uma condição melhor microbiológica. Porém, o fato de a gente ter os ventiladores dentro do ambiente cirúrgico, a gente tem um nível de ruído mais alto. Então, se por um lado a gente tem uma melhor condição no que se refere à contaminação microbiológica, a gente também tem uma questão negativa, que é o nível de ruído. Mas é uma solução interessante, que já é uma solução que tem um nível importante de segurança microbiológica. Essa condição já é uma condição com relação à proteção bastante mais interessante. Ele tem um direcionador aqui, então com isso eu consigo direcionar o fluxo unidirecional, e apenas aqui na parte bem perimetral próximo ao paciente que tem uma certa turbulência. Então na parte microbiológica também é bom. Só que também o fato de ter ventiladores dentro da sala, a gente acaba tendo problema com relação ao nível de ruído, tem um nível de ruído mais elevado. Essa outra opção, com relação à microbiologia, é perfeita, porque você tem uma área isolada, né, através de cortinas, então você tem um fluxo unidirecional perfeito, e nesse caso o único inconveniente é o nível de ruído, por ter os ventiladores dentro da sala. Então, esse é um fluxo unidirecional típico, mas a questão microbiológica, então, é perfeita. Só que o problema nesse tipo de instalação é o acesso às pessoas em volta ao paciente, né? Acesso do cirurgião, do instrumentista. Então, a gente tem algumas restrições com relação ao uso desse tipo de equipamento. Esse aqui já é uma solução mais moderna, onde a gente tem alguns filtros unidirecionais espalhados pela área, que formam um colchão de ar praticamente unidirecional protegendo o paciente, e barreiras de ar que protegem a parte perimetral, impedindo que os contaminantes aqui fora entrem na área de cirurgia, na área de procedimento, e com isso a gente tem um nível de proteção microbiológica muito melhor. Então, essa é uma condição que quase é perfeita. Nós temos todas as características necessárias de uma sala cirúrgica, como excelente controle de temperatura, de umidade, a velocidade controlada, porque é um fluxo laminar, nível de ruído muito bom, porque os ventiladores não estão aqui.
temos um nível de proteção com relação ao risco microbiológico muito bom e podemos pressurizar a sala, porque como a gente tem um retorno em insuflamento, a gente consegue efetuar a pressurização da sala. Então, isso aqui já é uma solução muito boa para salas cirúrgicas. Essa é uma condição também muito boa, onde a gente tem aqui sim um fluxo laminar completo, com um direcionador, ou seja, não é uma cortina que chega até o piso, impedindo a entrada do cirurgião, do anestesista, das enfermeiras. Então a gente tem uma proteção excelente, a gente também tem então uma proteção contra riscos biológicos, uma proteção muito boa, e então essa é uma solução, diria que perfeita para ambientes cirúrgicos, né? Qual é a desvantagem com relação a essa anterior? Essa anterior, por ter filtros discretos, comparados com essa solução que tem filtros em toda a área cirúrgica, a vazão movimentada da área é muito maior, e com isso o custo da instalação e o custo da operação da sala é maior. Obviamente é a melhor solução de todas, mas obviamente também tem que observar que isso requer um custo maior de instalação. E esta opção, que é a Premium, junta aquele fluxo laminar da versão anterior ainda com a cortina, né? O resultado final é o mesmo, a vantagem é que não tem cortinas, como o caso anterior, que tem que ser constantemente limpas, né? Higienizadas. Nessa condição, esse requisito não é necessário. Então ela é perfeita, ela atende a todos os requisitos necessários para uma sala de cirurgia. Aqui eu trouxe algumas comparações de normas internacionais com relação especificamente às salas cirúrgicas. Eu consegui elencar aqui várias normas de vários países. No Brasil nós temos a norma NBR 7256 que está em processo de modificação, então existe o projeto da norma para modificação. Existe a norma vigente aqui, que é a versão 2005, e eu só trouxe aqui alguns destaques com relação ao que falam as normas, né? Aqui, por exemplo, no projeto de norma brasileiro, que talvez mude ainda, porque estava em consulta pública e passou essa consulta pública trouxe um monte de questionamentos que estão sendo, por esse motivo está sendo revista nesse momento. Então esse nível, um detalhe aqui que eu achei curioso para a gente mostrar aqui, é que a restrição, o parâmetro de umidade, apenas indica que tem que ser menor que 60%. E a gente já vai ver que isso é um pouco perigoso até, né? Somente dizer que é menor que 60%. A norma 2005, a versão 2005, já era mais restrita. Ela estipulava uma faixa de umidade entre 45% e 55%. Por outro lado, essa restrição era muito pequena, então tornava as instalações tinham muita dificuldade de cumprir esse tipo de normativa, né? Trouxe aqui também a norma dos Estados Unidos, a ASHRAE 170, que inclusive esse valor do projeto de norma de umidade foi provavelmente tirado da ASHRAE 170, que também indica que a umidade tem que ser menor que 60%. Aqui trouxe também a norma alemã DIN, onde a gente vê aqui que pela norma, existem dois tipos de salas cirúrgicas habilitadas. Uma é a unidirecional, que eu já mostrei, e aqui o importante é que eles falam que a dimensão mínima dessa sala deve ser de 3,2 por 3,2 metros. Existe também a opção de ambiente turbulento, só que também é importante observar as velocidades. As velocidades dos fluxos laminares para a norma DIN deveriam estar entre 0,23 e 0,25 metros por segundo. Nós também vamos analisar esses dados daqui a pouquinho para entender essas diferenças e os porquês, né? Outra coisa importante na norma DIN é que, ao contrário da norma dos Estados Unidos, a ASHRAE, é solicitado filtragem até H13, né? Isso na norma dos Estados Unidos não é mais solicitado.
Também trouxe aqui outras normas da Inglaterra, indicando aqui um nível de ruído mais alto. Se vocês olharem a norma brasileira, a NBR, está informando que as salas cirúrgicas deveriam ter um nível de ruído menor que 48 dBA. Se a gente olhar a norma DIN, mais ou menos está no mesmo patamar. Já a norma inglesa, ela admite até 55 dB. Nós também vamos analisar isso e entender o porquê a norma inglesa deve ter considerado um nível de ruído mais alto, né? Aqui trouxe alguns dados das normas de Espanha, que são europeias, então também eles admitem unidirecional ambientes unidirecionais com fluxo de ar unidirecional e turbulento. A norma suíça, na Argentina tem uma norma não é norma, é uma recomendação, mas também muito simples, né? E agora vamos começar a analisar essas 6 grandezas que a gente vem falando desde o começo. A primeira é a temperatura. Se vocês olharem aqui, eu coloquei a abrangência da norma DIN, a abrangência da norma da ASHRAE dos Estados Unidos, a abrangência da NBR 2005, o novo projeto de modificação da norma, né? E inclusive acrescentei aqui os requisitos da Anvisa para instalações de salas limpas, né? É importante observar que essas normas elas variam dentro de uma faixa, né? A gente pode dizer que mais ou menos varia entre 18 e 26 graus. É uma amplitude muito grande para uma sala de cirurgia. O que é importante também observar? Temperaturas mais baixas têm consumo de energia maior, e temperaturas mais altas, consumo energético menor. Então, você tem a norma DIN permitindo até 26 graus, certamente isso acontece para permitir consumos energéticos menores. Mas a gente acredita que aqui no Brasil, pelo menos 26 graus é uma temperatura muito alta. Temperaturas muito baixas, a gente tem um problema de hipotermia do paciente. Temperaturas acima de 25 graus, temos desconforto das pessoas. Existe um estudo que diz que os cirurgiões se sentem mais confortáveis com 20 graus e os instrumentistas, que estão mais parados no ambiente cirúrgico, 22 graus. Então, eu diria que algo entre 20 e 21 graus seria realmente a temperatura mais indicada. Também existe uma informação bastante concisa sobre as temperaturas para as pessoas, né? Uma pessoa nu, em pé, 25 graus, ela estaria confortável. Uma pessoa com roupa leve, como é mais ou menos um cirurgião, obteria conforto com mais ou menos 21 graus, né? E se for uma pessoa mais ativa, ou seja, aquela pessoa que está executando um trabalho forte como cirurgião dentro do ambiente cirúrgico, a temperatura ideal seria 18 graus. Mas a isso nós temos que somar a velocidade do ar do ambiente. Como nós vamos ver, a velocidade sempre está em torno entre 0,2 e 0,4 metros por segundo. Então a gente tem que somar aqui uma média entre 1 e 2, 1,5 grau, vamos arredondar para 1 grau. Então 21 mais 1, 22 graus. E aqui para a pessoa ativa, 18 mais uns 2 graus, 20 graus, né? Então a gente voltar aqui, justamente por isso que sinalizei essa área, que é a área que efetivamente pareça de melhor conforto, né? Mas nós podemos ver que nas normas a gente tem uma variação muito grande, mas tudo indica que essa área entre 20 e 21 graus é a área de conforto correta, que tem os melhores benefícios tanto para o paciente, como para o cirurgião, como para o instrumentista. Agora falando um pouquinho de umidade. Então nós falamos que a NBR, assim como a ASHRAE, permitem uma umidade até 60%. Abaixo disso, qualquer coisa serviria, né? Entretanto, a gente sabe que abaixo de 30%, a umidade abaixo de 30%, a gente tem problema de desconforto, né? Quando o clima em qualquer cidade do Brasil está abaixo de 30%, até acende uma luz vermelha nos informativos, indicando que as pessoas devem beber água e tudo mais. Então, a gente sabe que abaixo de 30% é um desconforto para as pessoas. E abaixo de 40%, a gente sabe que tem problemas de estática. E as bactérias, os vírus,
elas se aderem à superfície do paciente através da estática. Então, muita estática também não é bom porque mais contaminantes vão aderir ao paciente, né? E o que parece natural, um sistema de ar-condicionado sem controle, depois de algumas horas de funcionamento, ele naturalmente atinge uma umidade entre 50% e 55%. Né? Acima de 60%, ou mais especificamente acima de 70%, também é ruim, porque a gente tem uma proliferação maior de micro-organismos, e é justamente isso que a gente quer evitar. Então eu diria que entre 30% e 60% parece ser uma área importante para obter a umidade do ambiente, e o natural seria algo em torno entre 50% e 55%. Mas essa faixa de 30% a 60% seria aparentemente a ideal. Agora falando um pouquinho da velocidade. Também temos várias normas que falam diferentes valores, né? Existe um estudo nos Estados Unidos de pessoas vinculadas a ASHRAE que informam que até com 0,13 a 0,17 metros por segundo de velocidade a gente obteria uma área controlada com relação a micro-organismos. Já seria suficiente para uma área cirúrgica. Entretanto, até 0,2 metros por segundo a gente tem problema de efeitos térmicos, como a própria temperatura do paciente, que vai gerar calor ascendente e com isso turbulência. Então esse estudo parece não ter conseguido pegar esse efeito térmico do próprio paciente, né, que eventualmente pode estar com 36, 37 graus. Também existe um estudo que diz que a partir de 0,33 metros por segundo a gente tem muito problema com as feridas, elas secam. Então é um problema que também tem que ser levado em consideração. Então se a gente pensar nisso, a gente poderia dizer que entre 0,23 e em torno de 0,33, 0,35 metros por segundo, que é mais ou menos o que a norma DIN estipula, é uma faixa interessante para trabalhar com a velocidade do ar, né, na área de cirurgia. Agora falando um pouquinho do nível de ruído, né? Então a gente tem também várias normas que chegam até, por exemplo, a norma inglesa chega até 55 dB. Por outro lado, a gente sabe que a compreensão nítida da fala, até 65 dB a gente tem uma compreensão nítida da fala. Então, o que precisa no centro cirúrgico, que justamente a conversa, as informações entre as diferentes pessoas que fazem parte da equipe, o cirurgião, o instrumentista, o enfermeiro, ocorra de forma nítida. Então a gente pode dizer que até 65 dB, acima de 65 dB, a gente não pode ter esse nível de ruído numa sala cirúrgica. Também, acima de 70 dB, existem estudos que dizem que afeta a sedação. A pessoa, mesmo com anestésicos, tem dificuldades de dormir. Então, não deveria passar de forma alguma de 70 dB. Abaixo de 20 dB a gente já não, é o limiar da audição, nós não o ser humano não escuta mais ruídos, né? Mais ou menos em 70 dB é uma pessoa falando em voz alta, né? Um cirurgião da área ortopédica com aqueles instrumentos bastante ruidosos chega até 85 dB. Então vejam, uma cirurgia ortopédica pode até dificultar a questão de sedação do paciente, né? E uma pessoa falando normalmente em torno de 60 dB. Então a gente poderia dizer que, aqui eu coloquei dois retângulos pelo seguinte, a gente poderia dizer que entre 45 e 50 dB seria interessante para uma instalação. Mas a gente tem instalações antigas onde a gente não tem condições, às vezes, de usar todas as tecnologias, as melhores tecnologias disponíveis, e que a gente acredita que até 60 dB, que é o limiar da compreensão da voz humana, isso ainda não teria reflexo negativo na sala cirúrgica. Então, acredito que em áreas retrofitadas poderia se admitir até 60 dB. Talvez nesse sentido que a norma inglesa ela permita até 55 dB. Aqui são só alguns exemplos de salas cirúrgicas específicas, né?
Então tem sala cirúrgica específica para a área vascular, para a área urinária, para a robótica, muito utilizado ultimamente, né? E salas mais simples, que são as minimamente invasivas, como por exemplo parto, né? Alguns exemplos. E aqui agora a aplicação de alguns produtos Trox específicas para essas áreas, né? Então nós temos o produto ICLF, que atende todos aqueles requisitos que a gente já comentou, onde tem uma área uma área de insuflamento semilaminar que provoca um efeito pistão sobre a área do paciente, uma cortina de ar lateral que evita a contaminação lateral, né? E o equipamento aqui montado. Então nós temos aqui os difusores centrais, o foco cirúrgico, esse é o difusor perimetral, e esse aqui são as tubulações, né? Que são necessárias para insuflar o ar em toda a área dos equipamentos. Então essa aqui é a vista, tem aqui a mesa com o foco cirúrgico em cima, né? A mesa de cirurgia, os retornos embaixo, faltou inclusive os retornos em cima, que são obrigatórios por lei, ter 25% de retorno na parte superior, e ali o difusor perimetral, pode ver que é uma instalação limpa, né? Que não tem cortinas para limpeza, mas que tem uma cortina de ar que faz o mesmo efeito. Isso aqui são as dimensões, desde 3 metros até 5 metros de comprimento. E esse aqui é o desenho com as dimensões dos difusores centrais, que tanto podem ser alimentados pela parte superior como lateralmente. Essa aqui é uma foto de uma instalação, onde a gente tem aqui o difusor perimetral, os focos cirúrgicos, os difusores centrais unidirecionais, né? E a mesa cirúrgica aqui embaixo. Aqui inclusive dá para ver o retorno aqui em cima também, tem retorno em cima, tem retorno aqui embaixo. Mais uma foto, esse aqui no Hospital Unimed de Belo Horizonte, é uma instalação limpa. Mais uma foto. E essa é uma foto interessante de uma área onde a gente tem uma quantidade bastante expressiva de equipamentos, né, em volta. E é importante também observar que todos os equipamentos podem provocar obstruções, e essas obstruções afetam a questão de contaminação pela sua turbulência. Essa é uma outra instalação já com robô para executar cirurgias remotas. E esse aqui é uma instalação de fluxo completamente unidirecional, onde aqui tem um defletor para evitar o curto-circuito. E pode ver que atinge nota máxima em todos os requisitos. Essa aqui é a vista superior. Aqui nesses triângulos estão os retornos. Essa aqui é uma vista, uma fotografia de uma instalação. Aqui nós temos o corte, né? Tem o direcionador aqui. Naquela foto anterior não tinha, era uma necessidade do local, mas o ideal é que tenha o direcionador para evitar o curto-circuito. E esse é uma instalação já mais para retrofit, onde a gente tem aqui fan filters, ou seja, são equipamentos motorizados, e por esse motivo o nível de ruído ele já não é tão bom. Mas tem instalações que não possuem espaços suficientes para tubulações, para dutos de ar-condicionado, e nesses casos essa é a melhor solução. O nível de ruído é um pouquinho prejudicado, mas o nível de segurança biológica é muito bom. Então aqui nós temos mais ou menos como o ar se desloca dentro da sala. E esse aqui é o fan filter, né? Hoje em dia a gente só utiliza fan filters com tecnologia EC, e esse aqui é a automação, né? São as telas da IHM do controle de automação. Essa instalação, então, uma foto da instalação do Hospital Aliança, onde a gente pode ver o direcionador, né? E os fan filters aqui localizados, com os focos cirúrgicos. E eu agradeço a todos vocês por terem participado desse treinamento. Muito obrigado, e qualquer dúvida, vocês por favor acessem os canais de comunicação da Trox, o nosso site www.troxbrasil.com.br e o canal no YouTube da Trox Academy. Muito obrigado.